desde o Rio de Janeiro. Tiago Maia, muito boa noite, boa tarde no Brasil, Tiago. Boa noite, Antônio, boa noite aos ouvintes. Já é boa noite aqui também, são 6 horas e 13 minutos da noite. E é um prazer imenso estar falando aí para meus conterrâneos também portugueses, minha família é daí. E é um grande prazer estar falando para vocês. Não sei se a emissão, se me está a escutar bem, Tiago, entretanto. Escuto perfeitamente. Muito bem. Antes de mais, meu caro amigo, eu gostaria que se apresentasse aos meus ouvintes, para eu não estar aqui a cometer nenhuma gafe, o que é um físico e mesmo um astrofísico, como o Tiago se intitula também, desde logo, que faça uma breve autoapresentação. Quem é o Tiago Maia, o que é que faz na vida, que idade tens, nos quiser dizer também já agora, porque eu tenho ouvintes que nem sequer usam a internet, portanto é bem provável que digamos, se fizesse um autorretrato lá, para que as pessoas possam saber mais ou menos com quem é que estamos aqui hoje a falar. Perfeito. Prazer a todos. Meu nome é Tiago Maia, sou professor de algumas universidades aqui do Rio de Janeiro. Larguei a universidade justamente para trabalhar na iniciativa privada, porque justamente as universidades aqui você tem uma obrigação muito grande em fazer só artigo, e deixa a pesquisa, ou seja, o bom da ciência, aquela parte boa de você pesquisar, de você descobrir e tal, em segundo plano. Se você não produz, você não produz artigo, no caso, né? Se você não escreve, você não é reconhecido. Então você vira escritor e não pesquisador. Nunca tinha visto as coisas nessa perspectiva, Tiago. Não, mas é impressionante. Ou você tem que fazer artigo, publicar em revistas, né? No caso, que eles falam daquelas tops, né, como Nature e tal, né, mas só que essas revistas elas são tendenciosas, né, no caso, né, elas só apontam, só deixam você publicar se for justamente na linha deles, né, no caso que nós chamamos de aquecimentistas, né, ou seja, warmist, né, em inglês, né, que eles falam. Então, é realmente uma coisa bem ruim, tá? Mas eu sou formado em física, tá? Sou engenheiro de petróleo, sou mestre em física nuclear e doutor em astrofísica. Né? Então, meu trabalho hoje em dia é em pesquisas e projetos, tá? E eu me envolvi com a área do clima há aproximadamente uns 8 anos, e justamente porque eu estava assistindo, né, uma aula justamente de meio ambiente, olhando aquela coisa, o professor tentando explicar o que era efeito estufa. Aí eu olhei aquilo ali e falei assim, olha, alguma coisa não está batendo. Existe alguma coisa na física daquilo não está batendo. Aí eu comecei a querer questionar o professor, ele não respondia, né, continuava não batendo. Aí eu fui pesquisar por conta própria e encontrei várias pessoas que hoje em dia são meus amigos, né, o professor Ricardo Felício também aqui do Brasil, o professor Luiz Carlos Molion também no Brasil, o professor Udim da Universidade de Massachusetts, o professor Ned Nikolov, eu converso também com vários, o professor Chavive e muitos outros também, né, o próprio Richard Lindsay, eu converso com ele por e-mail. O Richard Lindsay, ele é ex-IPCC, né, e é um dos papas aí da atmosfera, né? E o professor Will Harper também de Princeton, que assumiu agora a secretaria do governo Trump, né, de ciências, né? E também me ajuda bastante com material, com artigos. A gente de vez em quando tem uma discussõezinhas interessantes também. Então realmente aqui no Brasil nós temos a equipe do Fake Climate, também o professor Igor, o professor Daniela Onça e muitos outros, né, que estão com a gente aqui nessa luta contra essa, para mim, a maior fraude científica do século XXI, que vem desde o século XX. Muito bem. O Tiago é então um cientista? Olha, o Tiago, ele é um profissional que trabalha, né, com projetos e pesquisas. Então, sim, eu faço pesquisa. Tiago, eu estou a fazer esta pergunta porquê? Porque muitas vezes
e principalmente o Tiago já terá percebido isso melhor que eu, porque tem-se debruçado sobre o assunto, é um académico, digamos, tem relações pessoais com, aí, digamos, também um meio que não está propriamente de acordo com esta narrativa que nos tem vindo a ser introduzida já há vários anos, depois de muitas narrativas, como por exemplo a do buraco na camada do ozono, mas isso é outra história e já podemos falar também disso mais para a frente. Mas normalmente, digamos, a razão com que as pessoas evocam um pouco, digamos, o aquecimento global e, digamos, as alterações climáticas como sendo, digamos, o resultado das atividades do homem, digamos, e os cientistas dizem que isto é assim. Então, digamos que não são os cientistas todos que dizem que isto, afinal de contas, é assim. Não são. Só para você ter uma ideia, existe uma petição que partiu dos Estados Unidos com mais de 30 mil cientistas que assinaram contra esse termo aquecimento global, que virou mudanças climáticas, né? Depois a gente pode falar mais ou menos o porquê. Então existe uma petição, tá, que veio a partir dos Estados Unidos. São mais de 30 mil pessoas com formação na área de científicas e mais de 9 mil PhDs que assinaram. Então você vê que não é essa coisa. E o interessante também é que muitas das pessoas que fazem artigos, que produzem artigos em nome do aquecimento global, simplesmente não são da área do clima, e muito menos da área da física, da química, ou seja, da ciência em si. Então o que acontece? Existem artigos que falam que o aquecimento global vai aumentar o número de estupros. Estupros também? Ou seja, estupro, violação, falar de pessoas. Exatamente. Então, são coisas absurdas que eles publicam, mas tem lá o termo global warming, né, aquecimento global, ou climate change, né, mudanças climáticas. Tem esse termo, você recebe verba para sua pesquisa, consegue pesquisar, consegue fazer o que for, consegue produzir e ter sua verba. Agora, se você chegar e não for desse núcleo, você realmente não tem verba. Eu vejo isso aqui no Brasil muito, né? Com o professor Ricardo, ele sofreu um grande corte no salário. O professor Molion, na época, teve corte de verba. E realmente eu saí desse meio acadêmico. Aqui no caso, né, acadêmico, que eu falo são das universidades públicas aqui no Brasil. Eu fui para iniciativa privada, então eu posso fazer o que eu quero, falar o que eu quero, e não ser punido por causa disso. O Tiago está a tocar precisamente num ponto muito importante que eu me estou a recordar de uma conversa que também tive com um professor aí do Brasil, eu creio que é a zona Joinville, que é uma cidade mais para a parte sul do Brasil. Que, enfim, está na área, digamos, da física quântica, e o quanto essa física quântica também incomoda muita gente, ao ponto de ele também ter referido precisamente essa dificuldade em fazer publicações, que, digamos, a grande maioria das revistas não aceita muito esse tipo de publicações, precisamente num ponto em que o Tiago focou há instantes, relativamente a que é necessário, digamos, quem está no meio fazer essas publicações, mas digamos, quem publica, digamos, essas publicações, digamos, se não for de acordo com aquilo que, digamos, essas publicações estão mais ou menos orientadas. E aqui também, digamos, gostaria também de saber a sua opinião sobre enfim, quando a ciência é ciência e quando também passa a ser política, na medida em que a ciência, para se fazer investigação, é preciso, digamos, que haja dinheiro, né? E normalmente a política é que patrocina, digamos, determinado tipo de investigação. E normalmente quem, digamos, sai um pouco deste mainstream, vá lá, deste centrão, não tem algumas dificuldades, certo? Também neste meio. Sim, perfeito. Quem sai da linha, né, que é o aceito pelo dito, entre aspas, né, consenso, fica realmente marginalizado. É chamado principalmente de negacionistas aqui no Brasil. Nós somos chamados, e no mundo inteiro, nós somos chamados de negacionistas, ou seja, como o negacionista, esse termo, ele surgiu na época do Holocausto, né? Então, pessoas que negavam que houve o Holocausto, lá na Segunda Guerra. Então,
Agora, querer que nós, né, que simplesmente nós seguimos a ciência, é que eu falo. Essa coisa do efeito estufa em si, ele é uma impossibilidade física. Então, sempre que eu faço nas minhas intervenções, ou debate, quando eles querem debater, que também é difícil, eu sempre pergunto quais são as leis e teorias da física que corroboram o efeito estufa e o aquecimento global antropogênico. Né? E simplesmente não falam. Eles dizem, mas os dados... Bom, os dados mostram que houve um aquecimento, ponto. Né? Agora, que houve um aquecimento totalmente natural, já aconteceu antes, já aconteceu de fator muito maior, né, já aconteceu de queda brusca de temperatura, ou seja, o clima, ele é variável, ele vai mudar, então não tem jeito. Tá? E outra coisa que é muito importante a gente saber, o que é física, o que é química, nessa análise é o tempo meteorológico, são as condições meteorológicas, ou seja, aquele momento. Tá? O clima, ele não é física em si, ele é estatística. Por quê? Porque você que define qual é o período que você vai utilizar. Então, por exemplo, em uma dos vídeos lá no meu canal, que eu falo sobre somente as estatísticas do clima, né? Se você pegar, eu estou falando isso para a gente poder chegar nessa parte política, tá? Se você pegar de 1979, tá? Na era dos satélites, e traçar uma tendência simplesmente até 2018, essa tendência vai estar de subida de temperatura. Agora, se você pegar de 10 mil anos atrás e traçar uma tendência, ela vai estar de descida. Se você pegar uma tendência de 15 mil anos atrás, essa tendência vai estar de subida, que pegou ali uma parte da era glacial. Agora, se você pegar uma tendência de 80 milhões de anos atrás, essa tendência é de descida. Então, ou seja, quem é que determina essa tendência? Nós que fazemos a estatística. Né? Então, agora, nós conseguimos analisar ponto a ponto o que aconteceu, por exemplo, nos últimos 40 anos, que foi justamente a era dos satélites. Por exemplo, em 98, 99, teve um pico de temperatura que foi um chamado Super El Niño, né? Começou em 98, 99. 2015, 2016, também teve um El Niño tão forte, mas tão forte, tá? Que eu costumo chamar que não é nem El Niño, é o adolescente, né? De tão forte que foi, não é nem mais a criança, é um adolescente. Né? Então, é uma coisa que a ciência diz uma coisa. Aí o que acontece? Quando eles vão falar da estatística, né, eles falam, aconteceu o aquecimento. Realmente, aconteceu. A gente nunca negou que houve um aquecimento, principalmente de 79 até agora na era dos satélites. Mas, o que acontece? Esse aquecimento é antrópico? É culpa do CO2? Não. Entendeu? Então, agora, como é que justifica isso, né, para entrar nessa questão política que você falou? Olha, vamos tentar botar novos produtos, vamos tentar, por exemplo, usar essas energias renováveis, que aqui, teoricamente, não emitem CO2, né, que não vai aquecer o planeta, não vai ter efeito estufa, essas coisas tal, que eles gostam de falar. Só que isso aí não tem nada a ver. Inclusive, não sei se você já viu a notícia, que a China voltou a produzir CFC. Não me percebi. Então, a China voltou a produzir CFC e eles já vinham falando assim, o buraco na camada de ozônio está se fechando, né? Aí eu até brinquei, olha, eles que produziram o buraco, eles que fechem, né? O hipotético buraco, né? Claro. Então, aí a China voltou a produzir esse CFC, né? Por quê? Porque é um gás barato, não tem, ele é excelente gás para refrigeração, ele não é tóxico, ele é estável, ele é inerte, ele não faz mal para a planta, não faz mal para o animal, não faz mal para o ser humano. Só que qual é a única coisa que está lá na ficha de produtos químicos dele? Ele causa efeito estufa e camada de ozônio. Entendeu? Então é complicado. O próprio termo camada de ozônio não existe. Existe uma região na atmosfera onde o ozônio ele tem a maior probabilidade de ser encontrado.
tá? Aí eles chamaram isso de camada, né? Até eu não sei, de repente o professor Ricardo sabe explicar melhor por que chamaram de camada. Tiago, aquilo que eu gostaria que, enfim, tentássemos explicar um pouco essa questão do efeito estufa. Eu creio que há alguns vídeos, digamos, no YouTube, por exemplo, que fazem uma comparação, tipo, digamos, uma estufa propriamente dita. Vamos imaginar alguém que tem uma estufa no jardim e cultiva umas plantas, não é? Uns vegetais. Portanto, o sol, os raios solares entram e parte deles, digamos, mantém-se, não sai, vá lá, e, digamos, a estufa fica mais quente, não é? Até que ponto é que, digamos, partindo dessa ideia, até que ponto é que, digamos, as emissões do CO2, digamos, dos gases dos automóveis, de tudo quanto é motor, digamos, dos navios, dos aviões, etc., até que ponto é que esta libertação de CO2 para a atmosfera, segundo, digamos, a narrativa que nos tem vindo a ser transmitida ao longo de vários anos, até que ponto é que isto é ou não é verdade? Então, primeira coisa, vamos ter que falar dessa parte de emissões, né? Okay. Emissões, tá? O CO2, ele não é o mal. O CO2 não é o Darth Vader, né, dos gases. Ele não é um vilão, tá? O CO2 é um dos gases da vida. Sem CO2 não tem vida na Terra. Primeiro, porque nós dependemos das plantas, né, dos vegetais, para produzir comida para animais e se alimentar também. Então, nós não vamos se expor ao sol e fazer fotossíntese. Então, nós precisamos consumir comida. Então, quanto mais CO2 na atmosfera, tá, as plantinhas vão agradecer. Tá? Hoje em dia, no nosso tempo, a nossa atmosfera está pobre de CO2. Tá? Só para você ter uma ideia, no período aproximadamente de 50 milhões de anos atrás, tá, o CO2 era mais do que o dobro do que é hoje. Tá? Então, e temos o seguinte, essa relação, tá, de CO2 com temperatura, ela não bate. Tá? Por exemplo, entre 70 e 65 milhões de anos atrás, a concentração de CO2 era menor e as temperaturas eram maiores. Tá? E isso aconteceu em todo o Holoceno, ou seja, praticamente de 11 mil anos para cá. Tá? Então, não houve essa correlação entre temperatura e CO2 quando você olha numa escala maior. Agora, em relação a emissões que você está falando, né? As emissões, o grande problema da emissão não é o CO2. Tá? O grande problema das emissões é o quê? São os compostos de enxofre, tá? São os particulados, o monóxido de carbono. Tá? Esses gases, essas partículas, que são ruins para a nossa respiração. Tá? Você respirar, por exemplo, o monóxido de carbono, ele vai aglutinar lá na hemoglobina do sangue e vai fazer com que você tenha menor trocas gasosas no pulmão. E o que é que na atividade humana provoca esse monóxido de carbono? Então, na atividade humana, muito é a queima de combustíveis, né? É chamada queima incompleta. A queima completa de combustível, ou seja, 100%, né, do caso, né, se fosse somente, né, combustíveis, no caso, gasolina, tal, se não tivesse nenhum contaminante nela, daria CO2 mais água. Tá? E seria a combustão completa do combustível. Então não teria problema, saía o CO2 não faz nada no clima, esse efeito estufa que você falou é uma física do impossível. Eu vou explicar um pouco mais à frente, mas o preocupante em emissões seria o quê? Seria o particulado, os compostos de enxofre e o monóxido de carbono. Tá? E outros gases, por exemplo, né, no álcool, ele forma ésteres que são nocivos. Né? Não sei se em Portugal tem carro a álcool, movido a álcool. Que eu saiba não, só gasolina e diesel. Essa porcaria desse álcool aqui no Brasil tem, que de manhã quando você liga, ele emite um cheiro, né, que as pessoas gostam de ficar cheirando aquilo é altamente tóxico. Né? Então, o diesel, né, depende muito do teor de enxofre.
Em Portugal, não sei qual é o teor de enxofre do diesel. No Brasil... Sim, no Brasil eu creio que é muito alto, mas aqui em Portugal nós temos que nos reger por algumas normas como deve calcular da União Europeia. Não é? É o Euro 6, né, que vocês usam. Assim de cor não sei dizer. Porque aqui no Brasil o diesel para rodar na cidade tem que ser de 50 ppm só. Então, também é um controle, porque realmente essa parte de enxofre é um contaminante, é um problema. Tá? Mas isso aí se resolve com melhorando o quê? A eficiência dos motores e melhorando a filtragem, né, desses gases que saem. Então, é um problema que é fácil de resolver. É só querer resolver. Agora, emissão de CO2 não é problema, até porque a nossa emissão antrópica ela é tão ínfima perto dos fluxos naturais. Tá? O oceano em si ele é responsável por mais de 2/3 dessas emissões. Então, o oceano é o grande controlador, tá, dos fluxos de gases da atmosfera, justamente pela troca gasosa que há entre a atmosfera e o oceano. Agora, que você falou do efeito estufa. Então, as pessoas confundem efeito estufa com greenhouse, né? Ou seja, aquelas casas de vidro, aquelas estufas onde as pessoas criam plantinhas. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Ali, a radiação solar entra, aquece a superfície, e o ar que entra em contato com a superfície se aquece, né? Ar quente sobe, ar frio desce. Então, ele começa uma corrente de convecção e acaba aquecendo aquele microclima ali dentro. Então realmente fica mais quente. Mas essa é precisamente a ideia, digamos, que é transmitida pela narrativa de que o ser humano está a contribuir de facto para que haja esse aquecimento global, como se o planeta fosse essa estufa, digamos. Estamos a fazer uma comparação. Okay. Exatamente, como o planeta fosse um sistema fechado, né? No caso, e não ele não trocasse calor, e não é. Não é? Ok. Não é. Como é que não é? Principalmente o que acontece? O efeito da atmosfera é um efeito termodinâmico. Então, a temperatura que nós sentimos aqui a nível do mar, tá, ou qualquer lugar que você esteja, ela é resultado de pequenas colisões com a atmosfera. Tá? Então, é responsável com essas pequenas colisões da atmosfera que fazem com que transfiram energia cinética das moléculas. Energia cinética é energia relacionada ao movimento. Tá? Então, quando você tem essa colisão, você sente o calor, você sente a pressão, né? Então, o que acontece? Você sente o quê? Essas colisões com a molécula, essas energias que é aquecida através do solo, da superfície. Tá? Então, a parte que é radiativa disso, ou seja, que é a radiação infravermelho, que sai do solo, que emite, qualquer corpo com temperatura emite radiação. Tá? Só não emite radiação zero absoluto, tá certo? Então, eles acham que o CO2 ele vai formar uma capa atmosférica, né, lá em cima, que a radiação infravermelha vai sair, vai bater no CO2 e vai refletir de volta. Caramba, aí com isso aí eles falam assim, se vai refletir, vai aprisionar aquela energia térmica, e essa energia térmica vai aquecer o planeta. Só que tem um grande problema nisso. Primeiro, o CO2 ele não vai interagir, né, nessas faixas de infravermelho que a Terra emite. Então a interação dele é muito fraca. Tá? Só para você ter uma ideia, as duas interações mais fortes do CO2, que não é 100%, tá? também tem que frisar isso, tá? Ela é em 15 microns de comprimento de onda, que equivale a uma radiação, tá, de um corpo com temperatura de menos 80 graus Celsius, e 4,3 microns, que equivale a uma temperatura de mais 400 graus Celsius, aproximadamente. Então, onde é que você tem menos 80 graus Celsius na superfície da Terra? Só lá na Antártida. E 400 graus Celsius você tem no vulcão. Mas quer dizer, essa linguagem já começa a ser complexa para comuns mortais, como deve calcular. Né? Sim, eu vou tentar simplificar. Claro. Então, a questão aqui é, partindo do princípio que nós ao andar de carro e digamos, a atividade do ser humano, digamos, libertamos o tal CO2. O CO2, portanto, sobe, Tiago?
O CO2 sobe para a atmosfera e vai lá para a camada, para a camada digamos, da atmosfera, onde fica concentrada, vai lá e não deixa, digamos, acumula mais calor, é isso? Não? É isso que o Tiago está a dizer que não acontece, não é? Então, não acontece, até porque, né, você tem uma coisa, a própria média atmosfera é fria, né? E tem mais uma coisa, a molécula de CO2 ela é mais pesada, tá, do que o chamada atmosfera padrão. Então, ela não vai ganhar muitas altitudes. Claro que pode ter uma taxa assim lá em cima, tá? E dependendo do CO2, porque existe molécula de CO2, de carbono, tal, formada pela entrada de raios cósmicos, tá? Que são chamados a molécula radioativa, né? Ele entra, o raio cósmico bate na molécula de nitrogênio e forma um carbono radioativo. Tá? Então, mas isso aí é um outro processo, não tem nada a ver com emissão antrópica. E mesmo assim, né, não tem. Olha, a gente tem que entender uma coisa. Tá? Se a atmosfera ela se aquece através da superfície, tá? E a absorção de radiação ela não é 100%, então a molécula ela vai pegar essa radiação. Né? Se fosse isso, ela pegaria a radiação da superfície, se aqueceria, e no momento que ela emitisse novamente, tá? Ela teria uma radiação menos energética, ou seja, seria relativa a um corpo mais frio. E nós sabemos que corpo mais frio não aquece corpo mais quente. Né? Então, se a atmosfera é aquecida pela superfície, a atmosfera não pode aquecer a superfície. Simples assim. Entendeu? No máximo que pode acontecer é entrar em equilíbrio térmico. E equilíbrio térmico não há troca de calor. Entendeu? Estou a ver se entendo. como deve calcular é complicado para comuns mortais, porque depois é evidente que não é possível, digamos, o Tiago também dar-nos uma explicação sem entrar, digamos, numa linguagem mais técnica, o que, digamos, baralha um pouco as coisas. Agora, o que eu gostaria que ficasse, digamos, perceptível para mim e para os meus ouvintes seria, portanto, é precisamente esta ideia de que, digamos, as atividades humanas não estão a dar esse contributo para aquecermos o planeta? Exatamente. A atividade humana não tem contribuição para aquecer o planeta. Nós somos altamente... Então, essa culpa que nos querem atribuir nessa narrativa que tem vindo a ser, digamos, que tem vindo pela comunicação social fora, como os cientistas dizem, quer dizer, e cada previsão é sempre mais catastrófica do que a anterior. Portanto, podemos dormir de consciência tranquila? Tranquilíssima. Pode dormir com consciência tranquila, pode fazer cozinhar a lenha, pode continuar andando de automóvel, pode continuar andando de avião, pode fazer seu churrasco no final de semana, não tem problema. Tá? Então, Portugal tem muito uma coisa que eu gosto bastante, aquele pastelzinho de Belém, de Santa Clara, tal, pode continuar fazendo, que não tem problema. Bacalhau. E o que dizer, portanto, sobre todas aquelas imagens que também nos são frequentemente mostradas na televisão, nos telejornais, nos programas do aquecimento global, digamos, nas zonas onde há aqueles blocos enormes de gelo, que está tudo a derreter e que o nível das águas do mar que vai subir e que vamos morrer quase todos afogados? Isso aí é uma coisa que tem um grande problema, né, nisso daí. As pessoas acham que vai ser igual aquele filme, né, O Dia Depois da Manhã, né, The Day After, né? Pois é. Que lá da norte-americana, né? Então acontece o seguinte, que primeira coisa, vamos falar do Ártico. Ártico e Antártida são duas coisas diferentes, tá? Tem suas peculiaridades. Polo Norte e Polo Sul, portanto, né? Exatamente, Polo Norte e Polo Sul. No Ártico ou Polo Norte, existe aquela capa de gelo, né, que é flutuante. Né? Então, qualquer um dos ouvintes pode fazer o seguinte, você bota duas pedrinhas de gelo dentro de um copo com água e enche até a borda. Espera derreter. Não vai transbordar. Tá? Porque ali o volume de gelo já está contido dentro do próprio fluido, da própria água. Ou seja, isso aí
é uma lei da fluidodinâmica e da fluidostática. Tá? Então, não tem jeito. Está ali, já está contido aquele volume. Então, iceberg que solta e derrete dessa situação ali, não aumenta o nível do mar. Tá? Então, e outra coisa que nós vemos, que no Ártico tem muitos vídeos, né, se você procurar no YouTube, tem muitos vídeos que você vê o gelo desmoronando. Tá? Ou seja, se o gelo está desmoronando, ele está sendo aquecido por baixo. Se ele está sendo aquecido por baixo, aquilo ali tem a ver com as correntes marítimas e não com a atmosfera. Tá? Por quê? Porque a corrente ela vai derretendo a base. Se derretendo a base ela fica instável, ela ficando instável ela sucumbe, ou seja, ela quebra de cima para baixo. Então o gelo desmorona. Tá certo? Uhum. Agora, a Antártida. A Antártida tem lá seu microclima, suas peculiaridades regionais, e falaram desse iceberg, né, A68, que desprendeu da plataforma Larsen, né, aí falaram até que esse iceberg ia sair navegando pelo oceano, podendo ter problemas lá com rotas marítimas, não sei o quê. Primeiro, o iceberg daquele tamanho que soltou, ele tem uma inércia muito grande, então ele não vai sair navegando assim como se fosse uma caravela, né, uma nau, né? Ele não vai sair navegando. Então esse iceberg ele está ainda bem pertinho lá de onde se soltou, tá? E outra coisa, aquilo ali, ele quebrou, não foi por causa de aquecimento global, foi porque era um acúmulo de gelo crescente muito grande naquela região que sucumbiu, simplesmente quebrou. Ou seja, um torque, uma parte mais para fora muito pesada que quebrou a parte de trás. Então, realmente, aquilo ali não tem nada a ver com mudanças climáticas. Tiago, nós temos aqui uma chamada já em linha de um ouvinte que quer entrar em contato connosco. Boa noite, creio que é o António. António? Boa noite, António. Está tudo bem? Está a ouvir, Tiago? Estou ouvindo. Ok, António. Boa noite, Tiago. Boa noite. Boa noite, Tiago. Desde já os parabéns pelo nome que tem. Tem um nome muito bonito, que é o nome do meu filho, Tiago Maia. Obrigado. Desde já parabéns só por isso. Ok. Tá bom? Sim, senhor. E então? Então era o seguinte, António Gomes. Eu estou a ouvir o programa e há algumas coisas que estou com atenção, como é óbvio, como é costume. Queria dizer o seguinte, acerca das alterações climatéricas que o Tiago falou aí assim, eu quero dizer o seguinte, é precisamente o que o Tiago disse, a minha ideia também. São transformações normais, são ciclos que há dezenas e dezenas de anos ou centenas que as temperaturas sobem e depois sabemos lá porque passando centenas e outras centenas ou milhares até de anos as temperaturas descem. E isto porquê? Aqui há uns tempos atrás eu ouvi uma senhora, também física, cientista, que bateu precisamente, exatamente igual ao que o Tiago Maia acaba por dizer. Não é transformação do homem, não é nada, isto é a própria natureza, são ciclos da própria vida, são ciclos do próprio ambiente, do próprio sistema solar, ou do universo, assim que eu sei. São transformações próprias da natureza. Isso é verdade, bate certo um físico com o outro. E depois queria dizer outra coisa também. Quando os icebergs se soltam e os oceanos, portanto na Antártida, bate perfeitamente certo o que o Tiago Maia acabou por dizer. São mitos que se criam, isto também é a minha perspectiva, e eu sempre tive essa noção das coisas serem assim, é precisamente isso. São ciclos que os cientistas, da NASA, ou seja lá do que for, lançam para que as pessoas tenham uma projeção, ou seja, uma ideia errada do que lá acontece, porque é precisamente o que aconteceu, foi, portanto, os icebergs soltarem-se, porque os aumentos do gelo é de tal forma tão grande que eles são obrigados a soltar-se, derivado da sua própria dimensão. Não é por causa de catástrofe, não é por causa temos, por exemplo, o exemplo do Titanic. O Titanic foi um mito que se criou, que o iceberg, a questão do iceberg, sim, foi, mas não foi derivado a uma catástrofe da natureza.
ele próprio é que foi ter com aquilo que estava lá quieto. António, e entretanto, para não estarmos aqui também, que o tempo começa a correr, há alguma questão que gostaria de colocar, entretanto, ao Tiago? Não, a minha questão é essa, eu estou de acordo perfeitamente com o programa que ele está a falar, já dava outra vez pelos parabéns pelo nome que tem, e estou a gostar da maneira como ele está a falar, e sim senhora, está certo. Outra coisa que eu queria lhe dizer, aqui temos uma entrevista muito rápida, muito rápido mesmo. Eu li uma entrevista, ou ouvi a televisão, uma entrevista a dizer que um dos pontos negros que nós temos do CO2 para a atmosfera, que era do próprio gado, da natureza do gado, do habitat do gado da terra. Do gado da terra. E até houve quem dissesse que iam ser abatidas a nível mundial 35% dos animais por causa do CO2 que esses próprios animais soltam. Eu queria perguntar ao Tiago se isso realmente será verdade ou será mais uma catástrofe para eliminar os animais da terra e depois vamos ver as consequências que iremos ter acerca disso. Muito bem. Eu queria perguntar. Muito bem. Continuação pelo Bom fim de semana, obrigado pela próxima. Obrigado. Tiago, esta questão digamos, dos animais também é, mas eu creio que não é CO2 neste caso, creio que é metano, não é? Exatamente, o metano, mas os ruminantes também emitem muito CO2, né? Justamente durante eles comem, com flatulência, né? Não, a flatulência seria mais o metano, mas mas aí eu só vejo uma coisa nisso, é um neomalthusianismo, um novo malthusianismo, ou seja, é uma questão já geopolítica que é um controle realmente mundial para gerar fome, né? Não vejo por outro motivo, né? O que vai acontecer? Você fazendo querendo tolir a produção, né, animal, no caso, né, existem pessoas que podem realmente, por exemplo, você vai quebrar agricultores, você vai quebrar pecuaristas, né, pessoas que criam esses animais, tá? E justamente essa parte climática que eles botam muito na conta das ovelhinhas, né? Das ovelhas, né? Então, é brincadeira, né? Eles querem diminuir rebanhos de ovelhas, de criação de gado, né? No caso, né? De gado bovino, né? Uhum. E tudo isso também tem uma coisa, né, Antônio? É a questão de preço, né? A questão de preço, você tem o quê? Você tem um aumento de preço, que você tem diminuição da oferta, tá? E com isso, pode acontecer o quê? Nós já temos pelo menos aqui no Brasil, África, nós temos tantas pessoas que não estão passando fome no mundo, né? Então, aumentar o preço seria melhor ainda, né? Só deixar esses sarcasmos aí no ar. Né? E com o que ele falou em relação aos ciclos, realmente são ciclos, tá? Principalmente o Sol. O Sol é quem manda no nosso sistema solar. Ponto. Se o Sol falar, olha, a Terra vai aquecer, vai aquecer. Se o Sol falar, Terra, vai resfriar, vai resfriar. Não tem para onde correr. Ou seja, estamos a falar já daquilo que é defendido em muitos vídeos também pelo professor Carlos Molion, o que de facto é, digamos, a peça-chave, digamos, nas alterações climáticas, tem a ver com a atividade solar, certo? Perfeito. Do Sol eu posso falar com bastante propriedade, que é a minha especialidade, estrelas, né? Uhum. Então, realmente, você tem como, né, fazer todas essas alterações, os ciclos solares, por exemplo, nós estamos num chamado ciclo de baixa agora, um ciclo de mínimo, tá? Que vem por aí, chamado, já falo isso há pelo menos uns 5 anos, tá? Que nós estamos à beira de um grande mínimo solar. Tá? E esse mínimo ele pode durar até 2050. Tá? Ou seja, com condições onde o hemisfério norte, onde vocês estão aí em Portugal, vão ter invernos muito mais rigorosos, tá? E que a gente até chegou a conversar ontem, essa parte de invernos rigorosos, você vai ter quebra de safra, quebra de agricultura. Tá? Então, existe uma hipótese que eu ainda estou levantando, que é a seguinte, que durante os grandes mínimos solares que aconteceram já no passado, ou seja, a gente usa a paleoclimatologia para ver isso, aconteceu no mínimo de Dalton, em 1790 a 1830, aconteceu no mínimo de Mulder, de 1645 a 1715, e mais outros 2 mínimos, né, que também já aconteceu isso. A própria corrente
tá, do Golfo, né, ou seja, aquela que leva calor para o hemisfério norte, vindo dos trópicos, ela tende a enfraquecer. Tá? E a do Labrador, que é a que volta do hemisfério norte, trazendo, né, águas mais frias, ela tende a se fortalecer. Então, isso tem sido uma prática durante os Minions. Eu encontrei essa coincidência, mas por enquanto ainda está no termo das hipóteses. Então, nesse tipo de situação, tá, se você tem menos calor chegando por causa das correntes marítimas, você tem o quê? Um clima, né, ou seja, uma temperatura da região no hemisfério norte mais frio. E estamos sendo observado isso por enquanto. Os Estados Unidos quase virou um picolé. Né? E teve climas também, temperaturas bem baixas na Europa, na Rússia, norte da Índia, Afeganistão. Entendeu? Então, realmente, é uma coisa que eu, como uma pessoa da ciência, eu não acredito em coincidência, tá? Em termos de clima. Não é coincidência. Ora, no programa de hoje estamos a falar novamente sobre o aquecimento global, não é? Um tema bastante controverso que nos tem vindo a dar conta nos últimos anos. Não há quase, eu diria, mês nenhum sem haver assim uma previsão cada vez mais catastrófica do que a anterior, de que estamos tramados com o aquecimento global. Os mares vão subir, as temperaturas vão subir, vamos morrer todos derretidos quase ao sol, e os mares vão subir de tal forma que o principal, profeta destas notícias foi o ex-vice-presidente norte-americano Al Gore, que andou para aí a espalhar pelo mundo inteiro com conferências pagas a peso de ouro, não é? De que isto estava tudo condenado e, entretanto, os mares iam subir metros, segundo ele, que, imagine-se, acabou por comprar uma mansão junto ao mar. Ora, se eu acreditasse que o mar iria subir daquela forma exponencial, como ela andou para aí a dizer, não ia gastar 9 milhões de dólares numa casa à beira-mar. Ou ia, eu não ia porque não os tenho 9 milhões de dólares, desde logo não os tinha, mas mesmo que os tivesse, se acreditasse que efetivamente o mar ia subir, eu não fazia um negócio desses, não é? Só que o Al Gore, como muita gente pelos vistos também, anda a ganhar muito dinheiro à pala à boleia desta ideia do aquecimento global. Ora, no programa de hoje então estamos a falar com o cientista Tiago Maia, desde o Rio de Janeiro, Brasil. Eu tinha lido que ia demorar mais tempo, mas vamos ver se ele já está em direto connosco. Tiago, alô, boa noite. Boa noite, estou aqui. Eu só vou falar uma coisa do Al Gore que você falou, né? A casinha dele custou 9,5 milhões de dólares. Sim, e pelos vistos, antes de ele fazer este tipo de anúncios, estava avaliado em 20 ou 30 milhões, não é? Exatamente. E com estes anúncios, as casas, portanto, à beira-mar desvalorizaram de forma significativa e, portanto, entre muitos que fizeram estes negócios, não é? E estes negócios imobiliários, o Al Gore terá sido um deles. Portanto, há montes de reportagens, de vídeos, inclusivamente na internet, sobre esta casa do Al Gore. Outra situação, só completar isso aí, outra situação que eu gosto de falar também são aquelas ilhas lá que construíram lá na Arábia Saudita, aquele mapa mundi, né? Só botar bilionário para morar. Então, né, querem matar todos os bilionários afogados, então, por causa do nível do mar. Às dantas, não é? Exatamente. Muito bem. Tiago, e, entretanto, quer dizer, como é que esta ideia, digamos, passou onde a grande maioria das pessoas, quer dizer, quando a gente às vezes em qualquer conversa levanta a voz para dizer que isto é uma farsa, enfim, é um tema bastante controverso, porque a maioria do comum dos mortais não tem informação suficiente para depois entrar, digamos, numa especificação técnica, vá lá, para justificar estas questões, para justificar ou de uma maneira ou de outra, não é? Como é que, entretanto, chegamos até aqui? Iniciamos o programa a falar na investigação, de que ela tem que ter, digamos, um patrocínio, na necessidade que agentes que estão ligadas à ciência têm, digamos, de fazer publicações,
Mas se essas publicações não estiverem de acordo com esta narrativa e outras que não são publicadas, o aquecimento global é mais político do que científico? Então, vamos diferenciar. O aquecimento global é algo natural. Ora o planeta esquenta, ora o planeta resfria. Tá? Então, são ciclos naturais. Agora, o aquecimento global antropogênico, ou seja, provocado pelo homem, isso é totalmente política. Não tem nada a ver, né, não tem nada a ver para simplesmente com consciência isso. Tá? Eu posso até me ousar dizer, né, que seria como se fosse um esquema para limitar a cap and trade, né? Ou seja, limitar a comercialização entre países, limitar o crescimento de alguns países, tá, em detrimento do quê? Dos chamados países de primeiro mundo, né, dos totalmente desenvolvidos, né, serem totalmente, continuarem mandando no mundo. Né? Então, usam esse fenômeno natural, tá, para justamente jogar um fator antropogênico, que eles falam que é o seguinte, né, que isso começou, eles gostam sempre de pegar aquela data entre 1850 e 1900 como padrão de temperatura. Por quê? Que foi aquela época que houve a Revolução Industrial. Né? Eu tenho aqui um estudo, enfim, uma reportagem à minha frente aqui toda a matéria, aquecimento global, um artigo escrito por uma professora de Biologia, de que o século passado, o século XX, foi o mais quente. Mas não tem um termo de comparação, foi o mais quente em relação a quê? Então, exatamente. Normalmente, eles gostam de comparar, né, o período pré-industrial, né, de 1850 a 1900. Eles fazem essa comparação. O IPCC gosta de... O IPCC é aquele painel intergovernamental, né, de mudanças climáticas. Da ONU, da ONU, exatamente. Eles se auto-intitulam especialistas, né, do clima. E aqui é que entra essa velha questão também, de dizerem que estes cientistas que representam, digamos, este IPCC, este painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, há também, digamos, uma nuance que nos é transmitida de que 97% dos cientistas mundiais corroboram, digamos, estas ideias que são transmitidas pelo IPCC. Isto é assim, Tiago? Olha, bom, mesmo se fosse sim, tá? Eu acredito que não seja, mesmo se fosse sim, não interessa se 97% ou 99% estão corroborando, né? Estão acreditando nessa ideia. Interessa se eles estão corretos. Tá? Isso é que é o ponto. Tá? Imagina uma conferência com 1.000 cientistas. Se 999 falar que é uma coisa e um falar que essa coisa, esse um provar o que está certo, ele desbanca os outros 999. Esse é o bom da ciência. A ciência, ela não vive de consenso. O consenso, ele simplesmente, ele é um termo que é político e social, ele é voto. A ciência se trata com evidências. Tá? Então, existe evidência que houve um aquecimento, foi aquilo que eu falei. O IPCC gosta de pegar desde 1850 a 1900, como o período pré-industrial. Mas o que aconteceu nesse período? Antes disso, teve um chamado mínimo de Dalton, que terminou aproximadamente em 1930. Depois de um mínimo solar, vem um máximo solar. E, a partir do chamado Ano Geofísico Internacional, de 1958, estendido de 59 a 60, o Sol estava numa atividade muito alta, que nesse período após foi a maior atividade solar dos últimos 4.000 anos. Né? Então, o que acontece? Você falar que 97% dos cientistas corroboram com uma coisa, tá? E usar isso como argumento, me desculpa, ou você não tem argumento ou é mau caráter. Tá? Porque realmente não tem como você falar que ciência é consenso. Tá? E tem mais uma coisa nisso daí. Quanto mais desenvolvido, né, for uma nação, tal, mais ela quer, segundo eles, mais ela aqueceria o planeta. Tá? Então, olha,
países que estão querendo se desenvolver, países que estão com a economia não muito boa, né, mas estão querendo voltar, estão querendo ser um protagonista no mundo. Vocês não podem chegar ao meu patamar, tá, que eu já sou um país desenvolvido, porque senão vocês vão aquecer o planeta. Imagina, né, toda a população, né, da Terra consumindo o mesmo que os Estados Unidos. Então eles falam que teriam que ter 4 terras, 5 terras, né, para você chegar a um nível de consumo, né, de um Estados Unidos. Ou seja, quando seu país, a sua nação, tenta conseguir um desenvolvimento através de comércio, através até mesmo de economia, melhorando o seu estado, melhorando de vida a sua própria população, você é impedida por causa do aquecimento global. Ou seja, a pobreza é desejável. Então, mas é isso que se pretende com esta, digamos, esta vertente política da questão? Afinal de contas, o que é que se pretende depois que mude na sociedade? Afinal de contas, digamos, esta introdução também das energias renováveis, por exemplo, os carros elétricos, Tiago? Sim. Então, eu não sou contra o desenvolvimento, tá? Eu não sou contra essas coisas de carros elétricos. O problema do carro elétrico é a bateria, tá? A bateria e o propósito que estão sendo usados, né? Vamos botar carro elétrico por causa do aquecimento global, tá? Isso aí eu sou contra. Agora, as baterias de íons de lítio do carro elétrico, elas, se tiverem um acidente que simplesmente rompa, ou seja, quebre a bateria, essa bateria ela pega fogo em contato com ar. Então imagina, aqui no Brasil estava sendo testado um ônibus com 147 baterias. Imagina as pessoas dentro de um ônibus, né, do autobus, né, dentro desse ônibus, que tivesse uma colisão com 147 baterias de íons de lítio, e se essa colisão comprometesse uma delas e tivesse um início de incêndio ali, essas pessoas iam morrer queimadas. Tá? Agora, nessa questão de energia renováveis, ou seja, eólica, solar, essas duas principalmente, elas são fontes que eu falo o seguinte: é para abandonar? Não. Tá? É para usar para geração de larga escala? Não. Por quê? Porque elas são muito ineficientes. Portugal é um país relativamente pequeno. Tá? Agora, aqui no Brasil, nós temos extensões territoriais muito grandes, que é o 5º maior país do mundo. Então, você fazer uma linha de transmissão de energia, às vezes, é muito caro. Então, se você tiver um lugar onde tem condições, aquele povoado bem distante, bem isolado, e você colocar uma energia solar que vai consumir pouco aquele povoado, ou de repente até uma eólica, se tiver condições, ok, né? Não estou reclamando disso. Agora, você usar isso como agenda de produção de energia por causa de aquecimento global, por causa disso, por causa daquilo, né? Me desculpa, é uma ignorância total. Até eu estava vendo um dado hoje que eu peguei de 2018, tá? Que fala o seguinte, que são mortes mundiais por terawatts de energia geradas em 2018. A tão demonizada energia nuclear é a que mata menos pessoas. Tá? A solar mata 5 vezes mais pessoas do que a energia nuclear. A eólica, 2 vezes mais pessoas. Então, ou seja, o demônio, né, que seria a energia nuclear, é a geração de energia que menos mata e é a mais eficiente. Então, pensa no seguinte: sem energia, você não desenvolve uma nação, você não tem industrialização, você não tem indústria que possa gerar empregos, que possa gerar desenvolvimento, gerar recursos para o país. Tá? Então, o que é essa agenda toda em que acabaram incluindo essas energias renováveis? Frear o desenvolvimento dos países. Não vejo outra situação. Frear, ou seja, atrasar o desenvolvimento dos países chamados subdesenvolvidos do terceiro mundo, é isso? Isso, exatamente. Ou seja,
como a quantidade de petróleo se fala que cada vez é menor e que está para acabar, vá lá, não é? Durará mais algumas décadas. Ou seja, os partidos, os países mais ricos não querem que os mais pobres se desenvolvam para não terem que repartir o bolo? Perfeitamente. Mas essa questão do petróleo, isso aí daria um programa de mais 2 horas. Porque o petróleo, na minha humilde opinião, ele não é de origem biológica, tá? Ele é abiótico. Mas, até porque na Rússia já reencheu poços, né, reservatórios que estavam inativos, quando voltaram lá já tinham voltado a encher e outras coisas mais. Ou seja, o Tiago também defende essa ideia de que o petróleo não está para acabar assim como se fala. Não está para acabar. E o que acontece? Se você aumentar a oferta de petróleo no mundo, o que aumentando a oferta, você cai o preço. Claro. Isso não interessa. Tá? Então, vê uma coisa, se você tem uma diminuição de oferta, por exemplo, de energia, você tem que aumentar o preço. Quanto é o quilowatt-hora, quanto aumentou o quilowatt-hora em Portugal depois das renováveis? Não faço ideia. Não ligo muito essas contas. Então, houve um aumento. Mas tem havido um aumento, não sei se por essa via ou por outras também, mas tem havido um aumento, claro, significativo, aliás, não é? Então, o custo do quilowatt-hora, tá, de uma eólica, por exemplo, é muito maior do que uma termoelétrica. Entendeu? Então, simplesmente... você tem o quê? Você tem esse aumento de custo, você tem uma energia que ela é suscetível às condições climáticas momentâneas. Aqui no Brasil, por exemplo, torres eólicas, ou seja, torres de vento, caíram com o vento. Caíram como? Caíram fisicamente? Caíram ao chão? Tombaram, foram ao chão. Foram ao chão, caíram com o vento. Ou seja, você tem um vento muito forte, você tem que desligar, senão quebra aquele troço. E se você tem um vento muito fraco, ela não produz o que devia produzir. Ou seja, além de ter uma eficiência que eles falam que pode chegar a 40%, só que em média essa eficiência não passa de 27%. Tá? Então, e segundo as informações que eu recebi aqui até do professor Ricardo, obrigado pela informação, a energia em Portugal aumentou 6 vezes nos últimos tempos. Tem aumentado bastante. E mais uma coisa, a própria energia eólica, a energia solar, tal, desses painéis fotovoltaicos, né, ou seja, aqueles painéis que convertem a luz em energia, tá? Eles são o quê? Eles não são estáveis. Qualquer variação, tá, atmosférica, se tiver, por exemplo, na solar, se tiver nublado já não produz, se o sol não tiver a pico, ou seja, o que é sol a pico? Sol de 90 graus com a placa, ele já não produz o que tem que produzir. A célula da energia solar, né, daquela placa, ela é um chamado semicondutor, e todo semicondutor, quando aumenta a temperatura, tá, ele passa a produzir menos. Por exemplo, países que estão fora dos trópicos, ou seja, a maior parte do hemisfério norte, né, a maior parte do globo do hemisfério norte está fora dos trópicos. Então, já não tem uma inclinação decente, né, para ter uma energia solar eficiente, por causa da própria curvatura da Terra. Entendeu? Então, você tem sérias restrições. Se sujar o painel solar, você tem que estar limpando sempre, porque se sujar, ele já não produz a mesma coisa. A partir de qual é que seria então, Tiago, na sua opinião, qual é que seria, digamos, a alternativa, vá lá, e tendo em conta também que nós temos, quer dizer, poderemos não ter esse aquecimento global com a mão humana, se quiser, mas temos problemas sérios, digamos, de poluição. Sim. Sim. Qual é que seria então, digamos, ou seja, o que leva o ser humano também, digamos, numa busca pelas chamadas energias limpas? Sim, então, eu posso falar o seguinte, tá? Tem que analisar a geografia e a hidrologia de cada país. Claro. Por exemplo, no Brasil a gente pode construir bastante hidrelétricos, nós temos um potencial hidrelétrico muito bom.
Em Portugal, esse potencial já não é tanto. Tá? Então, o que por exemplo, para vocês aí, eu, se fosse poder tomar essa decisão de construir, seria centrais nucleares, tá? A nuclear ela é a mais estável, com também centrais, né, termoelétricas. Por quê? Mas no Japão aconteceu aquilo em Fukushima, não é? Sim, aconteceu Fukushima, mas ali o que foi Fukushima? Foi um baita de um terremoto que a usina aguentou, tá? Se eu não me engano foi de 9 na escala Richter, ou seja, foi um cataclisma, a usina aguentou, só que ela não aguentou um terremoto, mais uma tsunami que devastou o Japão, entendeu? E mesmo assim, tá, não houve vazamento de material radioativo, como eles falaram, até deram notícia, o Pacífico está radioativo. Eu falei assim, nossa, quando falaram isso, eu quase caí da cadeira. Eu acreditei nisso. Não tem como. Eu não tenho base para digamos, não deixar de acreditar. Exatamente. Ainda tem mais uma coisa, Antônio. Conte uma mentira várias e várias vezes que essa mentira vira verdade. Entendeu? Então, mas é precisamente a ideia que passa de que o nuclear corre esse risco. Exatamente. A usina vai explodir, né? Não, a usina nuclear não explode, não é bomba atômica, são processos totalmente diferentes de liberação de energia. Tá? A usina nuclear ela é a mais segura do mundo. Nós tivemos também aquele exemplo lá na antiga União Soviética. Né? Chernobyl, sim, teve Chernobyl. Beleza, só que aí nós estamos falando do quê? De uma geração ultrapassada, tá? E que houve ali uma falha humana que teve aquele acidente. Realmente, Chernobyl foi o maior acidente nuclear. Agora, você consegue lembrar de qualquer um outro? Esses dois já são bastante aterradores, não é? Aterrorizadores, não é? Sim, são aterrorizadores. Mas o que acontece? Não divulgam, tá, acidentes com termoelétricas, não divulgam acidentes com eólicas, não divulgam, por exemplo, aqui no Brasil teve um Dust Devil, né, que é algo parecido com um tornado, tá, que arrancou vários painéis solares saindo voando. Isso aí não é divulgado. Entendeu? Agora, acidente em centrais elétricas, centrais hidrelétricas existem. Tanto é que o dado que eu peguei, que é de 2018, mundial, que a energia que menos mata é a nuclear. A energia solar mata 5 vezes mais do que a nuclear. A do ventinho, né, lá, o catavento, né, a eólica, mata quase 2 vezes mais, tá? E geram muito menos, até nível mundial. Solar tem menos de 1% nível mundial. Eólica, 2%. Nuclear, se eu não me engano, está batendo 12% em nível mundial. Entendeu? Então, ou seja, simplesmente a nuclear é a mais segura. Pode acontecer um acidente? Pode, tá? Mas ela é a mais segura. Ninguém está livre de um acidente. E se você contar acidentes que ocorrem em eólicas, acidentes que ocorrem em solar, acidentes que ocorrem em termoelétricas, é muito, mas muito maior do que na nuclear. O nível de segurança de uma nuclear é altamente impressionante, é muito grande. Tá? Principalmente depois de Chernobyl, que era uma usina que era num galpão, a céu aberto, não tinha contenção. Então, nós aprendemos muito com isso. Tá? Com Chernobyl foi um aprendizado. Tá? E Fukushima, o que acontece? Realmente, sobreviver a uma catástrofe daquela, não foi fácil, mas foi um azar tremendo. Aquele reator, ele já estava para ser trocado, ele estava para ser desativado. E logo, pouco antes, deu aquele terremoto, aquele troço maldito lá que levou aquele horror lá no Japão. Mas a gente pode ver o seguinte, que a eficiência deles, tanto em conter terremotos, quanto esses acidentes, esses tsunamis e tal, a eficiência deles é tão grande que mesmo com um terremoto gigantesco e uma tsunami, a usina ficou de pé. Entendeu? Então, o nível de segurança de uma nuclear é muito grande. Realmente,
Então, se eu fosse escolher matriz energética, seria baseado na nuclear e termoelétrica. Por quê? Porque a termoelétrica, se tiver qualquer pico de energia que esteja faltando, ou que tem algum problema com uma central nuclear que tem que desligar e fazer uma manutenção, você, entre aspas, apertou um botão, a termoelétrica funciona e compensa essa energia. Por exemplo, vocês aí no inverno devem gastar mais com calefação, né, com geração de calor, para vocês poderem ficar bem confortáveis em casa, de repente com 3 graus Celsius que você falou que está aí hoje, -1, -2, -3, né? Então, de repente possa gastar com calefação. Então, de repente, tem um consumo no verão e no consumo no inverno esse consumo aumente. Aí você teria uma termoelétrica como base para poder impulsionar esse consumo. Entendeu? Tiago, nós aqui em Portugal assistimos a, enfim, de uma forma um tanto quanto idêntica à eleição do vosso novo presidente, não é? Bolsonaro. Vimos lá, a maioria das pessoas viu assim um pouco como a eleição do Trump, não é? Há aqui uma certa semelhança, vá lá, digamos, nos personagens. Ouvimos também nas notícias que há uma certa ideia, e já partilharam alguns vídeos de imagens, por exemplo, daqueles bulldozers a entrarem em campos, digamos, de pequenos agricultores. Há uma certa ideia de que o Bolsonaro quer, de algum modo, quase desmatar a Amazónia, não é? Isto é assim, nem por isso? Olha, nem se ele quisesse ele ia conseguir fazer isso, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Amazônia, tá, eles consideram, muitas pessoas consideram ela o chamado pulmão do mundo. Isso é outra... Por isso mesmo é que ficamos assim um bocado de pé atrás, não é? Isso é outra, desculpa, besteira. Tá? Por quê? Primeiro temos que ter uma noção do que ela ocupa em relação ao globo. Tá? Então, vamos lá. O globo terrestre, a Amazônia, em relação ao globo terrestre, essa floresta, com toda a exuberância dela, com todo o tamanho dela, ela não ocupa 1% do globo terrestre. Uhum. Tá? Então, é dito que se cortar a Amazônia toda, tal, vai ter problema com o oxigênio, né, que floresta, ou seja, oxigênio nasce da árvore, aquela coisa toda, tal. Uhum. Só que temos que ver o seguinte: a floresta amazônica ela já é uma floresta madura, tá? Ou seja, são árvores muito grandes e até um pouco antigas, tá? Tem lugares lá que tem árvores bem antigas. E uma floresta madura, ela já não faz uma fotossíntese com tanta eficiência como uma árvore jovem, que ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver, né? E tem uma questão: se ela não faz uma fotossíntese tão eficiente, esse balanço de absorção de CO2 e emissão de O2 já não fica tanto assim. Ela não precisa tanto absorver CO2 para fazer isso. Ela não vai precisar comer tanto para se desenvolver. Ela vai manter lá mais ou menos constante, tá? Mas ela vai respirar 24 horas por dia, então ela vai ser uma consumidora de oxigênio também. Tá? Agora, a gente tem que entender o seguinte: nosso planeta se chama Terra, tá? Mas esse nome para mim é errado. Ele devia chamar, né, oceano com um pouquinho de terra, né? Porque, olha, 71% da superfície do planeta são oceanos. 2/3 da Terra são oceanos. Então, quem manda depois do Sol, né, depois das forçantes astronômicas, no clima da Terra é o oceano. Tá? Então, temos que parar com essa coisa. E mesmo se fosse desmatar, floresta não gera chuva. Tá? Outra coisa que as pessoas acham: se cortar a floresta amazônica não vai chover, vai ter seca, né? Então, meus amigos, isso é outra mentira, porque a floresta está lá porque o clima assim a permite, e não vice-versa. Não chove porque tem floresta. Tá? Eu gosto de fazer um exercício mental. Se você pegar toda a floresta amazônica, arrancar e jogar no deserto do Saara, a floresta vai morrer, não vai chover. Por quê? Porque a circulação atmosférica não permite que ali chova. Quanto que na região ali, a amazônica é uma região equatorial,
que tem épocas que chove bastante, mas tem épocas também que tem seca, tá? Mas já tem toda uma hidrografia ali do próprio rio, tal, que consegue suprir, e as árvores conseguem ainda, né, segurar aquele período de seca, tá? Mas lembra de uma coisa, a floresta existe porque o clima assim o permite, ou seja, não chove porque tem floresta porque que chove. Isso aí eles fazem uma inversão da causa com o efeito, tá? Mas ouvimos constantemente dizer que devemos plantar árvores porque elas, digamos, de algum modo ajudam neste ciclo, não é? Então, exatamente. Vamos plantar árvore que vai ajudar a chover. Vamos plantar árvore que vai ajudar a absorver o carbono da atmosfera, o CO2 da atmosfera. Aí é que eu falo. Não sei se ainda está hoje muito movimentado aquele mercado, né, que eu chamo de mercado da fumaça, dos créditos de carbono, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, a Noruega paga para preservar a Amazônica. Então, olha só, você não mexa na floresta, tá? Existe um estado aqui no Brasil chamado Roraima, que 80% do seu território o governador não pode manejar. Por quê? Porque é proteção ambiental, é floresta, é indígena, é tanta coisa que você não pode mexer, tá? Então, o que acontece? Então, olha só, aí já vem os países mais desenvolvidos. Olha, eu vou pagar para vocês plantem árvorezinhas, tá? E não desmata, porque senão eu não vou poder continuar sendo desenvolvido. Vocês não podem fazer nada, tá? E outra coisa, meu amigo, a atual taxa de desmatamento na Amazônia, o que nós temos que combater é o desmatamento ilegal. E isso tem que ser combatido fortemente, tá? Agora, se é legal, a engenharia florestal aprovou, tudo aprovou, ok. A floresta, ela se recupera, tá? Se o homem não fizer nada, a floresta se recupera. Ainda tem mais uma coisa, no nível atual, tá, de desmatamento, se parasse totalmente a floresta se recuperar, levariam mais de 500 anos para derrubar a floresta amazônica. Então digamos, tudo isto não passou de uma propaganda, vá lá? Exatamente, mais uma propaganda, né, desse ambientalismo que, em vez de se preocupar com os principais problemas ambientais que são mundiais, que o maior dele é o saneamento, ou seja, saneamento básico, esgoto, água tratada, né, que é impensável, tá? Nós estamos em 2019, mais da metade da população mundial não tem acesso a isso. Ou seja, nós não vamos, aqui na Europa, e partindo ainda dessa ideia do pulmão, digamos, do mundo, não precisamos ficar muito preocupados que o Bolsonaro não vai mandar deitar as árvores todas abaixo. Não. Olha, só para você ter uma ideia, tá? Aqui na Amazônia, de vez em quando tem um negócio chamado tromba d'água, que é algo parecido com um tornado, né? O interessante é que de vez em quando passa um tornado desse e derruba 500 mil de árvores. Sim. E aí? Vai fazer o que com o tornado? Vamos taxar você porque você derrubou a árvore, né? Você está contribuindo para o aquecimento global. Peraí, né? E ainda tem mais, né? Aqui no Brasil, tá, essa floresta maravilhosa, uma biodiversidade tremenda, muitas das coisas a gente não pode explorar por causa de leis ambientais. Tem a riqueza do nióbio que o Brasil tem é o maior produtor mundial, tá? Tem outras riquezas que são, por exemplo, a gente não pode chegar, de repente, invadir um território. Invadir, que eu falo, em termos de entrar para poder pesquisar, tá? Territórios, né, que tem um certo tipo de árvore que pode ser pesquisado para produzir remédios. Existe, para você ter uma ideia, tá, do que a gente está falando, já existem compostos químicos de remédios que foram tirados da Amazônia e registrados fora do Brasil, como patente. Entendeu? Então, o buraco é mais embaixo, né? Aqui a gente sofre isso, e tudo isso também é aquela porcaria daquele Acordo de Paris. Tá? Então, o que acontece? Olha, vocês continuem, né, dizendo amém, né, para os países desenvolvidos e continuam tentando, né, preservar o meio ambiente, vocês continuem preservando. Olha, só para você ter uma ideia da dimensão da área protegida do Brasil, tá? O Brasil, ele protege, tá, mais do que o leste europeu.
Estou falando em tamanho de terra. Tá? Então, se você tem uma ideia, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, ou seja, todo esse leste europeu, voltado mais para o Atlântico, o Brasil ele protege o equivalente em área a 18 países europeus. Uhum. Então, aí vem falar o quê? Ah, não, mas aí o Brasil ainda quer ser protagonista em proteger mais. Proteger mais o quê? A gente tem que crescer, tem que se desenvolver. E vocês não precisam ficar preocupados com essa questão de Amazônias. Tá? Da Amazônia que vai acabar com a floresta. Primeiro não vai acabar com a floresta. Uhum, tá? Muito bem. Tiago, o Tiago deve saber que há uma jovem ativista sueca, não me ocorre agora o nome, que entretanto creio que até já teve direito a fazer um discurso na sede da ONU relativamente às alterações climáticas e ao aquecimento global, não é? Há uma onda lá que está a nascer a partir dali, a nível europeu, em que os jovens estão a ser, digamos, levados para uma greve às aulas, nas escolas, para desta forma sensibilizarem os políticos sobre a questão do aquecimento global. Não sei se esta ideia já chegou até ao Brasil, mas como é que vê esta questão? Então, eu vi essa notícia ontem, mas essa notícia já aconteceu em 2018, né? E é uma menina sueca de 15 anos, né? Sim, sim. É Greta, se eu não me engano, o nome dela. Creio que sim. Que foi ao parlamento lá e disse que ela não estava indo à escola, né? Para poder conscientizar. Ou seja, para mim essa garota é uma preguiça, tá? Doutrinada, tá? E que não quer estudar. Não quer estudar. Aí teve um outro acontecimento na Bélgica, né? Que vários estudantes foram fazer um protesto que a própria primeira-ministra se demitiu do cargo. Né? Então eu pergunto, só tinha PhD em clima ali fazendo aquele ativismo, né? Só tinha gente que entendesse de clima completamente. Se perguntasse naquele momento por que estava chovendo, ninguém saberia. Então eles querem dizer que, não, pô, vamos fazer aquele ativismo, né? Principalmente fazer o quê? Vamos proteger o planeta, né? Então eles caíram nesse discurso, né? Ou seja, aquele discurso de quem não quer. Para mim ninguém queria trabalhar, ninguém queria estudar, entendeu? Porque se você pegar, o grande problema também, Antônio, é o seguinte, que quem não tem base científica para isso, ele é praticamente levado a acreditar, entendeu? Porque você não tem como criticar. Porque você só vai criticar você conhecendo fenômenos atmosféricos, você conhecendo física, você conhecendo química, entendeu? Então, isso vai fazer você criticar. Você parar e pensar, opa, não faz sentido, como aconteceu comigo, entendeu? Como eu expliquei no início do programa, não faz sentido, tem alguma coisa que não faz sentido nisso aí. Então, agora, quem não tem essa base, infelizmente, aquilo que eu já falei, conte uma mentira várias e várias vezes, que essa mentira se torna uma verdade. Quando se fala no desaparecimento dos corais também, Tiago, nos oceanos? Então, essa aí é outra questão que eles falam da acidificação, né? Que os oceanos estão se tornando ácidos. Quem é leigo vai pensar que vai entrar no mar, vai sair com a canela derretida, né? Ou seja, o oceano você vai entrar, vai sair com a canela derretida, por causa que está ficando ácido. Primeira coisa, a gente tem que falar para essas pessoas que se há alguma tendência, né, dos oceanos, não é a acidez, é o quê? É o pH neutro, que antes de se tornar ácido tem neutro. As pessoas têm que saber disso, que é o pH 7. Tá? O pH do oceano é um pH básico, tá? Ou seja, está 8.1, 8.2, 8.3. E tem lugares nos oceanos que chega a 7.9, 7.6, que ainda é um pH básico. Tá? E essa questão dos corais não tem muito a ver com essa questão do pH, tem a ver com próprias doenças. O professor Igor Maquieira fez um vídeo excelente explicando isso no meu canal. Depois até eu falo o canal direitinho, acho que você divulgou. Ele fez um vídeo excelente que matou essa questão, mostrando das doenças, a própria questão envolvendo temperatura ou não. E outra coisa, Antônio, já é conhecido pela paleoclimatologia, tá, que
em outros tempos, assim, lá, Holoceno, até período quaternário, coisas bem antigas, tá? Que o pH do oceano era menor do que hoje em dia. Entendeu? Então, agora, me falar que o oceano está ficando mais ácido, que está absorvendo CO2 da atmosfera, e só para você entender uma coisa, os oceanos, ele tem de 60 a 75 vezes mais a concentração de CO2 do que a atmosfera. Caramba! Aí, na questão deles, eles falam, não, olha, 1/3 desse CO2 da atmosférica está sendo absorvido pelos oceanos. Aí eu gosto de pegar eles no chamado, né, aqui no Brasil a gente gosta de falar pulo do gato, né? Ou seja, encostar o dedo na ferida. A gente pergunta o seguinte, os oceanos estão ficando mais quentes? Aí, não, claro, está aquecendo os oceanos. Tá? Então, não pode ficar ácido. Aí fala, como que não? Porque existe uma lei chamada Lei de Henry, né? Esse cientista, ele deve estar os pozinhos deles lá no túmulo dele devem estar se revirando quando eles falam isso. Né? Por quê? Essa lei fala que é a lei da solubilidade dos gases em líquidos. Qualquer um pode encontrar na internet. Lei da solubilidade de gases em líquidos, que diz o quê? Que a solubilidade ela é inversa à temperatura. Ou seja, se o líquido, ou seja, o fluido, ele está aquecendo, ele vai tender a emitir mais gases e não absorver. Entendeu? Então, um fluido mais frio, um líquido mais frio, ele absorve mais gases. Um líquido mais quente, ele emite mais gases. Então, ou está aquecendo, ou está ficando ácido. As duas mentiras juntas não tem como. Tiago, nós estamos quase a terminar o nosso tempo relativamente ao programa para hoje. Eu gostaria, assim, quase nesta parte, digamos, final, que o Tiago deixasse ficar onde é que as pessoas que nos estão a escutar podem encontrar os seus canais, no YouTube, no Facebook também, e que nos fizesse, assim, enfim, uma espécie de resumo de toda esta nossa conversa desde o princípio, afinal de contas, para nos sossegar um pouco relativamente a todo este alarmismo que nos tem vindo a ser dado. Não é fácil ultrapassá-lo, porque ele já quase nos doutrinou e nos formatou nos últimos anos, mas que desse, assim, digamos, uma geral para que depois pudéssemos calmamente, digamos, despedir-nos um pouco do programa, porque o relógio está-me a dar aqui 7 ou 8 minutos que tenho, por isso a palavra é sua. Perfeito. Bom, primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade, tá? E falar que eu vou fazer uma paráfrase, né, de Newton, né? Que eu não acredito no aquecimento global antropogênico porque eu estou sob o ombro de gigantes. Tá? Gigantes esses, né? Planck, né? Einstein, Heisenberg, Lorentz e muitos outros gigantes da ciência. Tá? E os grandes da ciência atual, né, que eu considero o meu amigo Ricardo Felício, o amigo professor Union, o professor Dr. Udin também, o professor William Harper, o professor Ned Nikolov, o professor o Chaviv também, e outros mais, né, que começaram a estudar esse assunto antes de mim. Então, eu agradeço sempre a eles, que sempre me passaram informação, eu consigo ver os estudos deles, e tenho minha própria opinião formada, né, depois de conhecê-los, simplesmente corroboraram a minha opinião. Né. Mas eu tenho que deixar claro o seguinte, pessoal, não existe aquecimento global antropogênico. Existe aquecimento global, que é um fenômeno natural, mas que não está acontecendo no momento. Tá? No momento, a tendência da Terra é o quê? É partir para o frio. Tá? Ela é para entrar num grande mínimo solar que pode vir a provocar, sim, uma chamada pequena era glacial. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Temos que se preparar a humanidade para a próxima década, próximas 2, 3 décadas, tá? Para quê? Para um clima mais frio. Tá? E nós não estamos sendo preparados para isso. E lembra o seguinte, que o frio é muito pior do que o quente. O frio mata muito mais do que quente. Existem dados que mostram que, por exemplo, na Inglaterra, que tem muito isso, uma onda de frio, ou seja,
um frio intenso mata muito mais idosos do que uma onda de calor. Tá? Então, nós temos que se preocupar com isso, nós temos que se preocupar em tecnologias que esse é o único período da vida humana, tá, que nós temos o quê? Nós temos tecnologia para poder sobreviver e poder fazer o quê? Desenvolver durante a época fria. Tá? Então, realmente, temos que estar preparado para isso. E agora, eu quero que vocês fiquem calmos, vocês simplesmente procurem dados. Eu sei que é difícil para os leigos conseguirem dados, mas existe um site chamado CO2 Coalization, inclusive um deles também, esqueci de citar, o Dr. Patrick Moore, também me ajuda bastante. Olha, esse site, né, o Richard Lindsay também, esse site CO2 Coalization, tá, tem muita informação, muito mesmo. Tá? Outra comunidade que eu faço parte é o Friend of Science. Eu sou o único membro fora do eixo Estados Unidos e Europa. Então, esse Friend of Science também tem lá no site, só botar Friends of Science. E eles também têm um canal no YouTube, onde eles fazem bastante divulgação também. Tá? Outros trabalhos do professor Xavier, do professor Richard Lindsay, do professor Ned, professor Jim, do professor Molion, do professor Ricardo, vários professores ao redor do mundo, tá, que realmente criticam essa forma do aquecimento global antropogênico. Agora, onde nós podemos achá-los? Em português, tá, eu posso citar o canal do professor Ricardo Felício, que é Ricardo Felício Oficial, tá, só jogar no YouTube e jogar. O canal do professor Igor Maquieira, tá, também fala muito no meu canal. Tem um geólogo também aqui no canal do Fake Climate, tá? Fake Climate, também é o nosso grupo aqui no Brasil. E aqui comigo também fala o professor Geraldo Lino, um geólogo fantástico que também faz essa divulgação contra o aquecimento global antropogênico. E também o meu canal, Thiago Maia com TH, né? Espaço Oficial. Thiago Maia Oficial tem como fazer essa divulgação. Então, no Brasil, em português, os que eu conheço, você tem o Fake Climate, Fake Climate, né? Fake de falso e Climate de clima, né? Uhum. Então, o professor Ricardo Felício, Oficial, professor Igor Maquieira, é só botar Igor Maquieira, e eu, Thiago Maia, com TH, Oficial. Tá? Esses são os sites de português. Em inglês, você tem o Friend of Science, CO2 Coalization, tá? E tem outros também que depende, lembrar de todos é complicado. Eu tenho um blog que depois até eu te passo o link para você publicar lá, com um material gigantesco de céticos, né, céticos não, de pessoas que criticam o aquecimento global antropogênico. Pode colocar na minha página, então, do Café Duplo? Pode, te passo o link. Já agora, ok. Eu te passo o link e você pode botar lá certinho. Muito bem. Tiago, foi um prazer falar consigo, tentar perceber um pouco mais desta questão. Quero agradecer a amabilidade que teve de ter aceitado o convite e estar aqui em direto connosco durante estas quase 2 horas, não é? Vou desejar-lhe as melhores felicidades e vamos estando em contacto. Entretanto, eu vou depois colocar a gravação do programa no YouTube e também passo o link. Ok, perfeito. Faço a divulgação tranquilamente. E posso sugerir também, para se você quiser, é claro, né, eu sempre que quiser posso estar aqui, mas é bom várias pessoas falarem, né, não ficar assim, não, ele é uma pessoa que está sozinho. Não estou sozinho. Existem várias pessoas, inclusive da língua portuguesa, que falam contra isso. Pode chamar o professor Ricardo Felício, o professor Molion, pode chamar, e se eu posso fazer o link com ele sem problema. O professor Molion, já lhe enviei uma mensagem via YouTube, não consegui outro contacto, mas até hoje não obtive resposta, porque eu ligo direto para ele e fica mais fácil. Assim agradeci então. E o professor Ricardo também, okay. O professor Geraldo Lino, entendeu? Okay. Quanto mais pessoas você trazer ter uma coisa assim mais abrangente, né? Fica melhor para os ouvintes entenderem. Muito bem. E depois falamos melhor sobre isso. Estamos a acabar o tempo. Tá bom. Boa noite então, um abraço para si, muito obrigado. Boa noite, obrigado a vocês todos aí.